Como é que é, garotos, garotas e... Calma, calma, calma. Vocês estão a pensar que sou não binário porque comecei a falar garotos nos vídeos. Vou parar já e a introdução agora será mesmo apenas. Como é que é, família? Tentei ser aqui all inclusive, vocês me reiraram, mas não estragou. Um dia também vou vos reirar. Eu sou aquele tipo de programador, para vocês que pensam que sou Yagi, aquele que quando está a definir um banco de dados na coluna gender, define um e um como sendo apenas M e F, depois leva um processo porque está a ser iagfóbico e não está incluindo os outros. Então, família, o vídeo de hoje aqui é bué diferente, entre aspas. Agora não sei se é duplas ou única, porque eu vou mostrar para vocês o meu servidor. Eu vos prometi que eu bater 5.000 seguidores e agora festejar com vocês que somos 5.000! Que é gravar o meu servidor como eu hospedo alguns dos meus projetos. Estou aqui na minha casa e vou mostrar para vocês. Calma, eu não vou filmar toda a casa, ainda sou pobre, não vou conseguir fazer aqui o flex. Mas calma, calma, calma. Fica até no final do vídeo para ver o meu servidor e como configurei ele. Bora! Esse é o meu servidor. É mentira, é mentira, é mentira, é mentira. Estou aqui na cômoda da minha casa, não liguem o pó, tenho que limpar, mas sou bastante preguiçoso. Aqui está a internet que eu uso, ela tem 1 gigabit de velocidade de upload e download, então é mais do que suficiente para suportar o meu servidor, que essa maquinazinha que está aqui, sim, é um computador daqueles mini, como se fosse o Mac Mini. Eu simplesmente conecto esse cabo, aperto no power, ele inicia e roda já todos os projetos automaticamente porque eu configurei para fazer isso. Algo bué simples, vocês estão acostumados a ver um servidor super grande, mas aqueles servidores super grandes são porque eles acabam por suportar muitos clientes, muitas pessoas. O meu é apenas um cliente, uma única pessoa, e ele está equipado com um Core i5, ele tem 16 GB de memória RAM. Então posso rodar aqui um projeto a utilizar 6 GB de RAM, que não vou pagar uma fortuna em algum serviço de hospedagem. E eu penso em aumentar a memória RAM dele para 32 GB, mas ainda não tenho dinheiro porque ele consome DDR5. Quanto foi o investimento? Se não me engano foi por aí 800 euros. 600 do computador, por aí 200 do SSD, que é de 1 terabyte, então tem muito armazenamento aqui. Sobre a memória RAM, ele veio sem memória RAM. Eu já tinha as memórias RAMs do meu antigo laptop, que eu havia feito um upgrade para 32, então guardei as memórias antigas. Eu não conecto esse cabo aqui nesse computador porque vocês vão dizer, mas se você conectar o cabo, a velocidade da internet aumenta. Calma, 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 calma. Não é bem assim. Esse computador tem uma placa Wi-Fi 6, se não me engano, e ele é muito rápido, ela suporta até 1 gigabit de download, de upload, então não tem a necessidade de eu colocar um monte de cabos, sendo que ele não vai aumentar nem diminuir a velocidade da internet, e quanto menos fio, melhor. E aquilo que eu vos expliquei, apenas clico no botão, o computador já liga e roda todos os projetos, foi porque eu configurei os projetos para assim que o computador iniciar, os projetos se auto-iniciarem e começarem já a rodar. O maior problema aqui no meu servidor é quando a internet cai ou então quando não tem energia em casa, que o computador desliga, os sites saem do ar. Essa é a maior desvantagem de ter um servidor em casa. Estou a pensar aqui no futuro fazer um investimento para ter uma bateria onde eu vou colocar o servidor e assim mesmo que a luz ir, pelo menos vou deixar o servidor e a internet ligados. Estou aqui sempre a falar servidor, mas é apenas um computador. E se você tem um computador antigo, tens uma internet boa, você pode começar a hospedar os teus sites. Só vais precisar pagar por um domínio e a internet, com certeza. Então vamos aqui para o meu computador, porque vocês viram que o servidor não está conectado em nenhum monitor. E como é que mexo nele? Através do Google Remote. Somos assim, arcaicos, mano. Angolano inventa, já disseram na minha ajuda. É a fome, então bora pro computador. Agora estamos aqui no meu computador, família. Devo ter muito cuidado para vocês não pegarem mais chave de acesso e acessarem o meu computador e fazerem aí vossas brincadeiras. Vamos supor não, porque esse é um projeto real. Se eu vir aqui no meu terminal, como é que eu consigo manter todos os meus projetos a rodar? Eu como uso Next.js e React.js, eu salvo todos os projetos no PM2. Assim eu consigo manter vários projetos a rodarem ao mesmo tempo em várias portas. Se eu dar aqui um PM2 status,
Se vocês verem aqui, tem o dicionário angolano a rodar, tem um garoto de programa no Jutos, que é uma minha formação aí sobre segurança de informação. Se vocês estiverem interessados, na descrição tem um e-mail, entram lá em contato se quererem comprar. Então aqui aparece todos os detalhes. Para configurar isso é bué fácil. Mano, isso é só vocês pesquisarem alguma IA sobre como configurar o P2M. P2M também, PM2, que é super fácil, não é nada complexo. Se vocês verem, simplesmente vão precisar aqui desse arquivo que é o deploy.js e vão precisar aqui do ecosystem config.js. Esse aqui é onde vocês vão configurar como vocês querem que o PM2 distribua os recursos do computador para esse projeto. Por exemplo, eu defini aqui o nome do projeto, qual pasta ele deve rodar, qual comando ele deve rodar, onde está localizado o projeto, quantos gigabytes de memória RAM ele deve usar. Isso é muito importante porque vamos supor que eu estou a sofrer um ataque de DDoS, que vocês gostam de me fazer bastante para saber até onde os meus projetos conseguem ir. Vocês gostam de me judiar? Então, sempre que o projeto consumir até 2 gigabytes de memória RAM, ele vai reiniciar e o DDoS falha. Assim evito que o servidor caia no sentido de afete os outros projetos. Mais vale simplesmente reiniciar esse projeto do que esse projeto cair e o dicionário angolano também cair. Aqui eu defini que vai estar no modo de produção, vai rodar na porta 4000. Facto que, se eu vir aqui para o navegador, será esse? Não, não é esse. Se eu vir aqui e abrir o navegador, vamos abrir o Edge e vamos dar um localhost 4000. Agora eu vou dar aqui um Enter. Vocês viram que o projeto aqui está a rodar no localhost no meu computador. Então, a partir de uma mágica eu consigo rodar esse projeto, ou melhor, mandar ele para a internet. E qual é a brincadeira que faz isso? Tem aqui a Cloudflare, que eles lançaram um serviço que é o Tunnels, Cloudflare Tunnels. Vocês também podem usar qualquer IA para vos ensinar sobre como configurar o Tunnels. É super simples como configurar o Tunnels da Cloudflare. Você simplesmente baixa um arquivo, vai instalar esse arquivo e já configuraste. Vai entrar na Cloudflare, vai vincular o teu domínio na Cloudflare. Depois, na Cloudflare, vais apontar para qual porta no teu computador local tu vais querer apontar esse domínio. Vocês viram que o meu projeto está rodando no localhost 4000. Então vou fazer o login lá na Cloudflare, vou pegar o domínio que eu quero, vou apontar para a porta 4000 no meu computador e já vai ter essa conexão assim. E por isso vocês ficaram, pô, como é que você conseguiu burlar o IP rotativo das operadoras? Eles bloqueiam a porta, se não me engano, 2585. Como é que você conseguiu burlar para ter um servidor em casa? A Cloudflare fez isso por mim. Ela cria a conexão entre o meu computador e o serviço deles e vincula com o domínio. Assim, mesmo sem conhecimento de redes, consegui ter um servidor em casa. E uma das coisas que me inspirou para ter servidor também foi que os meus projetos estavam a crescer bastante, começariam a custar bastante para manter eles. Também lancei essa plataforma de curso que exigiria muito o processamento dos vídeos. E eu não queria que o curso fosse assim tão caro. Mas se eu hospedasse, vamos supor, os vídeos no Vimeo e depois disponibilizasse na minha plataforma, o curso deveria custar uns 30 mil, 50 mil, só para poder manter a fatura mensal lá no Vimeo. Mas, como tem um servidor próprio, então pago apenas internet. O curso custa 10 mil quase. Como disse, as inscrições estão fechadas. Mas se vocês estiverem interessados, o e-mail do contato está na descrição. Escrevem lá e vamos fazer aí uma maracutaia. Olhem aqui as minhas luzes. Só queria estrear. Vocês já viram aqui o teleprompter. Estou para começar as lives aqui no canal. Então vossos comentários vão começar a partir aí. Vou começar a trocar uma ideia com você. Mas foi essa a pequena tour no meu servidor. Sei que eu falei bastante. Vocês não sei se gostam ou se não gostam. Às vezes vocês curtem me iludir. Mas é isso. A vida tem dessas. Deixa o like. Comenta qualquer coisa. Até uma próxima. Tamo juntos e estava aqui a passar o vídeo para o meu computador e lembrei de vos contar algo que esqueci de vos contar. Sobre o banco de dados que eu uso em geral, tenho vários SQLite, está rodando um projeto para servir sempre de backup caso o banco de dados principal dê problema. E qual é o principal? Uso mesmo o Champ, mano. O Champ do computador, uso ele como meu banco de dados. E sobre os backups, eu configurei
alguns scripts para executarem sempre no Windows tarefas para de uma em uma hora fazer o backup do banco de dados dos arquivos do projeto, caso teve alguma mudança. Sobre o deploy, eu mexo no projeto, mando para o GitHub, depois quando roda aquele meu arquivo de deploy, ele pega a última versão do GitHub, dá um build de novo no projeto, depois dá um start no projeto e salva a execução lá no PM2. Pesquisem bem sobre o PM2, é uma ferramenta super interessante desde que descobri. Amei. Até a próxima, tamo juntos e será que já deu tchau?